Senhoras e senhores, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca, com vocês! Falou, Pedrinho! Muito bom! Olha só, dia 16 de setembro de 2006, mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é como avisa. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiante, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC e continuou no ar. Olha só, por que pulando a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente enxerga do outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, corrupção, tem o quê? Saúde, educação e justiça. Então, vamos, mais uma vez, convidar uma importante fração da população brasileira, que há 516 anos vem pulando a cerca com esforço, às vezes com esforço pesado, mas está pulando. Olha só, o nosso convidado hoje é, mais uma vez, o cultíssimo, estudadíssimo, conhecidíssimo, gostosíssimo também, tesudíssimo, professor Jairo Seles, professor decano da Faculdade de Letras da UF. E o tema é um tema hiper especial, educação. Vem pular cerca, Jairo Seles. Pulou, que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete o horário à tarde e à noite. Tudo aqui é inusitado. Vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite para a equipe e para o imenso auditório. Boa tarde, boa noite para todos os telespectadores. O auditório está cheio. A tua presença enche qualquer auditório, Jairo. Obrigado. Fez xixi? Então tá bom. Então, olha só, o tema que nós estamos desenvolvendo é um tema super necessário e especial para esse país. O tema é educação. Jairo, qual é a tua visão numa coisa chamada escola? Qual é a tua visão de escola? Escola é o quê? Qual é o papel da escola? Para o que serve a escola? Vamos falar da instalação do prédio, né? Até o contexto da escola. Com a palavra, professor Jairo Seles. Bom, o tema realmente é bem amplo, porque, veja só, a escola, primeiro, ela concebida séculos atrás, hoje nós temos que pensar não só em alterar as instalações, temos que pensar também nas vizinhanças da escola, no bairro que ela se insere. Por quê? Porque educação não se faz só na escola. Aqui, por exemplo, nós estamos num contexto educacional de grande relevância. Não é só por ser televisão, mas porque nós temos liberdade para comentarmos, discutirmos. Nós temos a grande conquista, que é a liberdade de expressão, que parece até... Mas quem viveu o período da ditadura aqui no Brasil sabe o que é a ausência de possibilidade de falar abertamente, francamente, os temas que
são, vamos dizer, sensíveis às questões sociais. Então, a questão do bairro também, por exemplo, bairro com centros culturais, entendeu? Eu tenho uma experiência que eu morei na Inglaterra mais de 4 anos e todos os bairros têm biblioteca. Então, você tem acesso a uma biblioteca. A biblioteca não é só um acervo de livros, ela tem jogos para as crianças, ela é um lugar interativo, é um lugar que te remete para outros centros culturais com um quadro de avisos, sugestões de... Então, nós temos hoje um fato e rico, manancial, e poucas pessoas ficam sabendo. Não é? E, às vezes, poucos aproveitam. Então, nós temos a questão de preparar não só a escola, mas o bairro, a cidade, o Estado, não é? O país. E por que, como você disse, por que não dizer, aproveitar através da internet, sem precisar viajar, o acervo de outros países que estão às nossas mãos. Agora, para isso, precisa de uma escola de banda larga, como diz lá os nossos irmãos latino-americanos que falam espanhol, banda ancha, banda larga. Banda larga tem que ser banda larga, não pode ser essa banda estreita que nós temos nas escolas públicas, da Oi, inclusive, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, bastante, vamos dizer, chinfrim. E aí fica difícil. Uma professora foi preparar um vídeo, um filme para passar para os alunos, e aí nessa banda larga que eles chamam aqui, demorou 1 hora e tanto para carregar o filme. A hora que ia passar, deu um pico de luz, descarregou tudo, e não deu tempo de carregar de novo para a aula. Então foi... isso daí... Tem TV Escola, que é magnífica. A TV Escola foi um projeto do período do Fernando Henrique, mas naquela época, como ainda hoje, tem pouca ênfase ainda na TV Escola. A ênfase foi em comprar equipamento, instalar parabólicas, e jogaram videocassete no Brasil inteiro, até por paraquedas na Amazônia. Foi um projeto gigantesco de $200 milhões na época, efeito pífio. Precisa sim. A TV Escola tem filmes brasileiros, argentinos, japoneses, ingleses, chineses, etc, etc. Estadunidenses, filmes alemães, franceses. É um acervo muito bom, de mais de 1000 filmes, 1000 vídeos. Não é? A UF tem um acervo também magnífico. Não é? Então, acho que nós temos que somar isso tudo num banco de dados, entendeu? Para poder usar. Há outras questões, por exemplo, a escola também está muito preocupada em ensinar coisas que vão cair em provas, em concursos. Isso eu já conversei aqui em outras ocasiões. E a vida não é feita só de concursos e provas. Vou dar um exemplo. Uma rampa para paraplégico. Como é que se calcula aquele ângulo? Quem é que faz o cálculo do ângulo? Um engenheiro. Com que instrumento? Então, vou dar um exemplo. Com licença, segura o microfone um pouquinho. Eu trouxe aqui um equipamentozinho. É um equipamento muito simples para calcular ângulo. Ele funciona com gravidade. Então, por exemplo, aqui, com licença, um minutinho só. Se eu quero fazer uma rampa de paraplégico, não é? Eu não vou fazer uma rampa assim. Não é essa inclinação. Não é? Por quê? Porque ele vai ter que ser um super atleta para subir essa rampa. Então, esse ângulo suave tem que ser calculado. Não é? É uma ligeira inclinação. Isso daqui, se você botar na maior parte das rampas no Brasil, não passam. Inclusive universidades chamadas de elite, da chamada elite brasileira. Vou dizer nome, mas é recorrente em quase todos os lugares. Você bota isso daqui 20 graus, 15 graus, isso nem para atleta, isso é só, até para atleta que não é cadeirante, já fica difícil subir. Parece que é uma engenharia rampeira. Então é o seguinte, isso daqui eu ensino a fazer isso na escola. Fazer com material, com uma caixinha de CD, 2 caixinhas de CD, com um pezinho e um ponteiro. E, obviamente, como é que eu faço o fundo? A fotocópia de um transferidor.
que é um instrumento que praticamente não se usa mais nas escolas. Parece estranho, mas não se ensina ângulo. O meu vizinho, não vou falar o nome, mas um dos vizinhos, engenheiro, quando eu botei isso na rampa dele, ele disse, se eu tivesse esse equipamento, eu teria feito uma rampa mais suave, meu carro não precisaria rodar tanto para subir em dia de chuva. Então, um instrumento simples, que eu ensino a fazer, e eu acho que os alunos têm que aprender a fazer mesmo. Né? Isso daqui também se vende, é importado, infelizmente é importado, poderia fazer no Brasil. Agora, como o ângulo não é importante no Brasil, deve ser. Você tem escadas que são assim, as pessoas quase que sobem caindo, você tem escada na hora de descer, se você está vendo ali o precipício quase à sua frente. Ângulo está em tudo. Né? Você tem saída, aqui em Niterói, por exemplo, tem umas saídas, uma aluna falou assim, professor, a região oceânica está estilosa, está chique. Eu falei, se está chique é por quê? Aquela saída igual Miami, saída 1, saída 2. Eu falei, você mediu os ângulos da saída para ver se elas estão compatíveis com uma confluência de carros? Como assim, professor? Pois é, essa questão... Pega-se a aparência, mas não pega-se a essência. A essência é a qualidade de vida, não é as plaquinhas. Ela falou assim, aqueles olhos de gatos azuis. Uma boa, né? Olho de gato azul, e se fosse marrom? E se fosse, entendeu? Enfim, tem olho de gato que é marrom. Ô, Zaro, então você está colocando o seguinte, a escola aqui no Brasil está fora de ângulo. Está totalmente fora. Começa com as casas e o resto segue assim. As rampas, inclusive, lamentavelmente, tem rampa para acesso para aluno paraplégico, que todo ele tem que empurrar. Esses dias eu vi uma entrevista de um paraplégico falando assim, olha, eu quero ter minha liberdade de locomoção, eu, por mim mesmo, chegar nos lugares. Não é orgulho, ele falou assim, é a vontade de ter liberdade de me locomover. Tem que esperar alguém para empurrar, carregar no braço. Eu vi escola de elite, chamada de elite, né, de escolas pagas, muito bem pagas, que eu vi alunos carregando cadeirante escada acima, empurrando aquelas rampas assim. Isso é Brasil? Que nós queremos? Interrompendo um assunto importante, olha só. Então, a escola aqui no Brasil é fora de ângulo. Na minha visão, a escola é uma coisa pesada, muito chata também. Parece um quadrado, uma prisão com vários alunos e uma professora. E uma matéria que não dá graça assistir, pela condição da escola, da matéria, etc. E fica uma coisa chata. Aí os alunos começam a matar a aula. Ou fazer bagunça. Não. Espera. O aluno começa a matar a aula, que lá fora é mais legal que dentro. E matar a aula é um assassinato da escola. Quando o aluno fala metaforicamente, eu matei a aula, você matou a aula, falando metaforicamente, eu estou matando a aula, eu estou assassinando a minha escola. A minha escola é ruim, tem que assassinar. Matar para nascer de novo. Essa que eu tenho a visão da escola, uma coisa... que peso. Ontem eu, por acaso, encontrei uma ex-aluna da pós-graduação. Ela é professora muito ativa e levou os alunos a visitar o Carlos Chagas na Federal do Rio de Janeiro. Tem um pequeno museu lá, Instituto de... acho que é Biofísica, né? Não sei se é Bioquímica. E os alunos ficaram encantados, gostaram muito. Ela conseguiu o ônibus, foi atrás. Ali foram aulas vivas em laboratórios de pesquisa, não é? Entender sobre todos os processos bioquímicos, essas questões da contaminação, não é? A biossegurança. Não é?
Por falar em segurança, é outra questão que não se aprende na escola brasileira. Por exemplo, lamentavelmente, nós tivemos a morte de um ator, foi anteontem, não é? Parece que ontem foi encontrado o corpo, um ator famoso aqui no Brasil, não é? O Domingos Montanher. Em qualquer país de primeiro mundo, o lugar impróprio para tomar banho tem placas, porque há responsabilidade do poder público quando ele se omite. Isso cai em cima da autoridade. Aqui no Brasil, que pena, lamento, foi uma fatalidade. Ora, se o lugar, segundo os bombeiros, não estou dizendo que é responsabilidade dos bombeiros, é uma falta da cultura da segurança no Brasil. Não é? Nós vemos nas praias milhares de pessoas amputadas, garotos novos, acidente, falta de noção do que é o limite da máquina, do carro, o que é o limite de uma curva, o que é o limite de um freio, o que é o limite de uma derrapagem, de um material que pode estar na pista. Né? Uma vez eu conversei com um engenheiro mecânico, e ele tinha comprado uma super máquina, moto, né? Eu falei assim, ele estava falando, né? Eu gosto dela, maravilhosa, velocidade. Eu falei assim, mas você andou a quanto com ela, a quanto por hora? Ele falou, andei a 200. 200 por hora? Aonde? Eu falei, só se for numa pista de corrida. Ele falou, não, na rodovia tal, lá em São Paulo, uma rodovia muito boa. Não tem perigo, a rodovia Carvalho Pinto. Né? Eu falei, veja só, você sabe que todo carro pode, por um problema mecânico, deixar uma pecinha cair no parafuso. Se a tua moto pega num parafuso a 200 por hora, não tem ida ao hospital. Você sabe disso. Quer dizer, pensou na pista, pensou na máquina, pensou, mas esqueceu o trivial, a segurança. Então, já vi gente cair de moto a 20 por hora, 25 no máximo, ali perto de onde eu moro, no trevo de Itaipu, perto de uma praia. Os carros vêm com um pneu trazendo areia da praia. E na curva é normal que novamente que a escola deveria ensinar, por uma força centrífuga, os pneus na curva, a areia saia do pneu e fica acumulado ali na rotatória. Veio a moto, inclinou um pouco, o pneu da frente foi e foram os dois para baixo, para o chão. Felizmente eu vim atrás, segurei com o carro, o trânsito, para eles não serem esmagados pelos carros que vinham atrás. Ali, felizmente, não houve maior consequência, mas poderia ter havido. É falta de noção de segurança. Por quê? Porque na areia, na inclinação, o risco é maior. Então, há cuidados. Tem lugares que você tem que passar a 15 por hora, ou com uma inclinação. Enfim, a questão é de segurança. E a escola não ensina. Cuidados com lidar com fogo, produtos químicos. Esses dias morreu uma moça aí, foi fazer um bronzeamento, e passou um produto, e morreu com queimadura. Foi para o hospital, não teve chance. Quer dizer, uma brincadeira, tem gente que injeta silicone nesse comercial no corpo, não tem noção, entendeu? A escola não tem nada a ver com isso, onde é que se aprende isso? Então, eu creio que nós temos que fazer, e o papel da universidade é estar junto com a formação de professores, formação inicial e formação continuada. A continuada é dando cursos de extensão. Eu acho que a extensão é o grande lance de nós transformarmos a sociedade. Que a extensão pode ser feita através de cursos presenciais, nas regiões, nas escolas, nas universidades. Não é? São cursos curtos, que o professor pode se deslocar, pode vir junto com os alunos também. Não é? Enfim, essas são algumas das questões que morre-se por ignorância. Não sei se eu já contei para você, mas, por exemplo,
há pouco tempo atrás, que são uns 3 anos, morreu um rapaz na praia de Ipanema. Morreu porque estava nadando com raios. É básico isso. O sal é um ótimo condutor de eletricidade e a água salgada, caiu o raio, aquilo vai a quilômetros. Não é? A eletricidade caminha, não é? Facilmente na água, principalmente água salgada. Água de barragem também, porque tem sais minerais dissolvidos, rio também. Então, a água não é boa condutora, mas conduz. Quando vem uma descarga elétrica muito forte, isso daí fica torrado ali, não é? Ou pelo menos um raio menor, mas pode dar um impacto no coração e dar Então, as pessoas precisam ter noção de saúde, de cuidados com o alimento. Por exemplo, hoje estava até trocando a água do bebedouro e veio uma professora com o álcool. Eu botei, com licença, o álcool era 40 graus. Ora, 40 graus não esteriliza. Então é preciso saber que álcool, para esterilizar, tem que estar acima de 70 graus. Então o álcool ali é um cuidado que não foi técnico, não é? E onde é que está a técnica aí, as orientações? Da universidade, não é? Do centro de pesquisa, como o Inmetro, como a própria Petrobras, a Fiocruz. Não é? Nós temos no Brasil, felizmente, um aparelho muito grande de apoio, mas ele tem que estar junto com a escola, com a sociedade, e não um pouco distante, não diria encastelado, mas talvez se sentindo superior aos professores. E sem bons professores, boas escolas lá na base, não fazemos nada na universidade de muito valor, porque recebemos alunos inabilitados, inclusive com a questão, por exemplo, da biossegurança, que é um assunto bastante sério na sociedade. Várias doenças aí que estão em pauta, não é? O dengue, por exemplo, nós não conseguimos ganhar do mosquito porque não sabemos eliminar focos, sabemos só jogar fumacê, aí vai só o pneu, não sei o quê, mas existem lugares inusitados. Nós temos que ter criatividade, imaginação e formação para não sermos tão, como diria, tão ingênuos, não é? Mas parece, Zário, que essa ingenuidade é pensado. Quanto mais ingênuo for, mesmo eu conheço, eu adquiro qualquer coisa sem pensar. Vou subir uma ponte sem pensar, vou ao rio ou mar sem pensar. Então, a falta de informação é uma coisa planejada. Então, volto. A escola é o ninho da informação, do primário até a universidade. Eu diria até da pré-escola. Pré-escola, cara. É porque na pré-escola, por exemplo, se tem muito cuidado, por exemplo, a criança tem que já começar a aprender a se cuidar, a evitar não atravessar uma rua, a pegar um objeto cortante, não é? A criança pequena, não é? E nós temos que ter cuidado com álcool, com outras coisas perigosas ao alcance da criança, eletricidade, não é? No estúdio aqui, por exemplo, uma criança aqui muito ativa a gente ia ter que controlá-la bem, porque não falta cabo, não é? Pontos de luz, de eletricidade, etc. Mas eu te falar uma coisa, em relação ao dengue, eu fui uma vez convidado para uma escola particular, tem um lado do planejamento para deteriorar a qualidade do pensamento, da capacidade, e tem outro que é falta nós precisamos formar, fazer um trabalho formativo. Aí fui convidado para uma exposição sobre dengue. Tinha cartazes, tinha tudo. Desculpe aí, vou ter que fazer um teatrinho aqui. Faça. Aí, estava lá, os cartazes todos, né, bonito, e os mosquitos picando as pessoas todas aqui atrás. Ora, eu falei assim, de onde vem esses mosquitos, meu Deus do céu?
estão fazendo uma campanha contra a dengue aqui, para acabar com os mosquitos. E eu comecei a olhar, e nada de pneu, e nada de calha, olhei. Aí eu desconfiei dos bambus na escola. Tinha os bambus lá de festa junina, tudo cortado. Mas eu comecei a olhar lá, os bambus, e eu andava na época, e sempre ando com uma seringa, umas coisas assim, professor de ciências tem essas coisas, né? Aí peguei um caninho, conectei na ponta da seringa, joguei no bambu e puxei. Água com larva, assim. O bambu é um lugar maravilhoso para a larva se proliferar, porque tem alimento, tem uma sombrinha gostosa, que o sol muito quente, ele cozinha a larva. Tipo sol de 35, 40 graus. Eu já fiz até a experiência, a larva vem para a superfície e fica fugindo, tentando uma parte mais refrigerada, até ela morrer. Então, quando tem no bambu fresquinho, com alimento do próprio bambu, não é? E depois ele sai de segurança no voo dele para picar as pessoas que estavam na exposição. Então, não é com cartaz que se combate dengue. É claro que aí os marqueteiros gostam. Por quê? Chove dinheiro na horta deles lá. É mais coisa televisiva, mais cartazes, mais carros chiques para combater a dengue, e combate efetivo mesmo, muito pouco. Então, gasta-se uma grana, e eu acho que esse é o princípio, não sei o que fazem com essa grana, se tem outros caminhos da grana. Agora, que teve muitos carros aí em pátios enferrujando, e para que precisa carros poderosos para ir para o interior? Olha, por que não distribui carro para o interior? Por que não descentraliza a saúde? Entendeu? O que eu estou falando é o seguinte: quando se fala escola, nós temos que entrar na saúde, nós temos que entrar na cultura, nós temos que entrar no equipamento social, nós temos que ter praças, temos que ter lugar gostoso para as crianças se divertirem, ter ar puro. Não adianta somente dizer o seguinte: a escola, no sentido restrito da palavra, eu me recuso, não estou falando que nem imaginaria uma coisa da sua mente, mas me recuso a entrar no papel que querem, às vezes, me passar, de resolver o problema da escola olhando exclusivamente a escola. Então, esse papel, estou fora, porque ele é uma gaiola, é uma ratoeira que te botaram. Aí faz assim, o que o rato vai fazer? Vai até o final do labirinto ou vai voltar para o início do labirinto? Esse é o problema. Quando a escola está aprisionada dentro de si próprio, nós não pensamos, e as provinhas Brasil, a prova não sei o quê, a avaliação do MEC, tudo exames, provas teóricas. Eu dou para um aluno um instrumento desse, peço para ele medir uma rampa, depois de resolver problemas de físicas complexos, ele não sabe usar. O que é isso? O que mede? Quer dizer, ele poderia deduzir, poderia inferir, mas esse pensamento de dedução, de inferir, analisar, refletir, infelizmente não é construído por causa dessa máquina violenta de você ter que estudar para exame, estudar. E aí a reflexão, as coisas mais... visitas a centros de pesquisa, visita a museus, visita a espaços públicos de qualidade, culturais, não é? Uma ida ao circo, uma outra atividade fora, que deveria estar dentro do currículo. O pessoal diz, é atividade extracurricular. Eu falo assim, não, é extra classe. Curricular porque nós planejamos no currículo para que o aluno tenha riqueza cultural e diversidade cultural. Então, Zânio, você está seguindo o caminho com razão, Carlos, e lógica. Mas eu disse antes que tudo isso era pensado. Por exemplo, o salário do médico e a professora no Brasil é o mais baixo e assaltado possível. O salário da professora chega a ser ridículo. E o médico do Estado, a prefeitura, que atende a população, também é. Isso é uma coisa intencional, de rebaixar cada vez mais, para a escola ser nunca pular a cerca. Fica sempre preso na cerca. E a saúde é exatamente isso. E
E o desinvestimento em salário é um desinvestimento, né, no educação e saúde. E isso é, eu acho, intencional. Nós somos um país de terceiro do mundo. Por que terceiro? Porque a educação, a saúde é igual rabo de cavalo, quer-se para baixo. Não é? Eu acho que é intencional. Eu concordo. Eu não estou... Agora, a gente tem que ver o seguinte, nós, dada essa situação, não que eu queira que ela continue, nós lutamos para isso, que ela não continue, mas veja só, nós, educadores e professores de todos os segmentos, e educadores sociais também, mesmo os que não são professores, como vocês aqui, estão no trabalho educacional, inequivocamente, não é? na produção. Nós que temos algumas luzes, nós temos o dever de reparti-las, de desconstruir isso, porque se nós entramos na lógica, se eu ganho mal, perdão, não é por... Se eu ganho mal, eu não tenho condições de fazer o meu trabalho. E não tendo condições de fazer o trabalho, eu realimento o processo de ignorância e de dominação. Porque, na verdade, nós temos projetos em disputa. O projeto de dominação é quanto mais ignorantes são as pessoas, inclusive, do ponto de vista, às vezes a pessoa tem uma cultura geral muito grande, exceto na formação política. Eu agora, nesses tempos de embate aí, de projetos políticos, né? Eu não sei se pode falar aqui fora Temer, pode? Pode. Então, já deveria ter ido há muito tempo, ou não entrado, na verdade. Então, é a seguinte situação. Nesse tempo de embate político, em que assume o poder um presidente com uma equipe representando, como já convertei aqui, as elites oligárquicas do país, não se espera muita coisa. Mas então nós não podemos entrar na lógica deles, nós temos que desconstruir essa escola, não é? E a escola tem que entrar na riqueza cultural, tem que ser mais ampla, não é? E acho que essa parceria com a universidade, com as instituições de pesquisa, inclusive estaduais, não é? Temos boas pesquisas no Brasil inteiro, temos boas instituições que ainda sobrevivem. E quanto mais nós deixarmos esse espaço, mais se avança nos nossos direitos. Não é? Há também outras questões que a gente poderia e deveria fazer. Eu ganhei de presente, um presente familiar. Minha esposa, de vez em quando, viaja, pesquisadora, e me traz uns presentes que eu gosto. Esse daqui é um relógio de bolso de sol. Deixa eu mostrar aqui. É um relógio, é uma réplica. E esse relógio de bolso de sol, ele tem uma bússola também. Ele é uma réplica de relógios que certamente ficaram nos bolsos dos nobres da sua época, não é? E então, isso daqui é feito na Espanha. A gente precisa de material didático que traga cultura também para a escola. Fundamentalmente, é o ângulo de sombra que faz o sol aqui nessa linha, projetando a hora do dia. E aqui tem a bússola justamente para a orientação do relógio do sol. Não é? Tem um mapa da Europa aqui, muito bem feito, da época, uma réplica de um mapa antigo. Então, aqui nós temos a questão de ângulo. Ângulo é fundamental para todas as profissões. Se um médico vai fazer uma incisão no ângulo errado, pode lesar um nervo. Se um avião pega uma rota um pouquinho, 2, 3 graus de diferença, aconteceu o que aconteceu anos atrás, uma nave se perdeu no meio da Amazônia. Impressionante aquilo.
impressionante. E acabou ficando sem combustível e caiu na mata. Não sei se vocês acompanharam, não é? É uma questão de ângulo também, entendeu? O futebol tem ângulo. Poxa, e como Só tem, né? Acertou no travessão, mas não foi gol. Quase. Mas, enfim, em tudo se tem ângulo, não é? Então, é uma questão que a escola tem que estar embebida da cultura. E não somente da cultura europeia, das culturas que se seguem por aí, da cultura indígena que nós temos, pouco conhecimento que estamos resgatando, não é? No Brasil, se disse, o Brasil fala uma língua. O aluno falou assim, o Brasil tem uma língua só. Eu falei, como assim? Ué, só fala português. Eu falei, não. O Brasil tem mais de 200 línguas. Então, nós estamos deixando milhares e milhares de brasileiros como se não fossem brasileiros. Não é? Há muitos que falam português como segunda língua e outros não falam nem português. Então, é um erro histórico bastante grande que as escolas se perpetuam nisso. Não é? Ainda hoje peguei um folheto do Bradesco. Bradesco resgata a história do Brasil, a certidão do nosso nascimento, a carta de Pero Vaz de Caminho. A carta de Pero Vaz de Caminho foi a carta de um europeu, desconsiderando, se for considerar aquilo a história do Brasil, se consideramos mais de 11 mil anos antes de Pero Vaz de Caminho e Cabral chegarem aqui. Então, tem lances aí da questão que nós precisaríamos, nós mesmos fazermos autocrítica, não só como a escola brasileira, mas a escola no mundo todo. Ela precisa também se repensar, reanalisar, não é? E ampliar os horizontes, com certeza. Pois é. Então, essa questão nacional que é a escola primária até a universidade, um tema que você já falou é direitos humanos. Direito humano, eu acho que o tema central da escola. Central. É tudo. Inclusive o direito à educação de qualidade. Claro. Não adianta ser, veja só, todos os alunos estão na escola no nosso estado, ótimo, tudo bem? Não. Primeiro que não todos estão na escola, mas, enfim, imaginemos que todos estivessem. Não é a garantia de qualidade de educação. Você pode ter um depósito de aluno. Tem escolas que são depósitos de aluno, infelizmente. Públicas ou privadas. E os alunos, às vezes, estão loucos para sair, acabar o horário. Claro, sim. Matar a aula. Alguns vão por causa do recreio, por causa do convívio, não é? Da comida. A gente tem que estar cada vez mais escassa hoje com essas cortes de merenda. Então, não é questão de... Nós estamos no momento, como sempre tivemos no Brasil, deveríamos nunca baixar a guarda, de resistência. Por quê? Porque não é essa a sociedade que nós queremos. Ontem eu peguei, tempo que eu não pegava, eu sei que várias pessoas aí hoje assistindo a gente, peguei 1h30 de engarrafamento. Quanto que se gasta de combustível, de tempo, de saúde, não é? Das pessoas. Isso não é a sociedade que a gente quer. Uma sociedade que se estrutura em transportes caros, ineficazes, não é? Enfim, não são transportes coletivos de massa. Temos também a cultura de irmos para a cidade. Por exemplo, eu estava vendo um debate na TV Câmara, ontem à noite até, muito bom, sobre educação no campo. Ora, se a educação no campo é dada por livros da cidade, nós estamos incentivando as pessoas a virem para a cidade achando que a cidade é melhor. E será que é melhor mesmo? Agora, o que precisaríamos ter no campo, próximo às cidades, sim, saúde de qualidade, educação de qualidade, cultura, acesso aos bens culturais gerados por toda a humanidade. E aí sim, valeria apenas, por exemplo, lá na Inglaterra, os granfinos não moram lá no centro de Londres. Os granfinos moram ali naquela região
perto do palácio perto do aeroporto Heathrow, onde tem aquele palácio enorme, faltou o nome da cidade. Enfim, na periferia de Londres, onde morou George Harrison, aquele Beatles, né? Onde a rainha tem um castelo magnífico lá. Balmoral. Faltou aqui, mas daqui a pouco... O Balmoral, o castelo. Não me lembro aqui o nome, mas eu vou ver. Castelo de Windsor. Windsor Castle, Então, aquela região ali, você tem verde, você tem ar puro, você tem acesso rapidamente aos bens culturais, educação de qualidade, saúde. Então, os granfinos não são idiotas. Agora, querer trazer todo mundo para a cidade para viver, melhor, para sobreviver nessa situação precária, precaríssima, a gente está trocando os canais. Rosário, quando a gente fala que a saúde, educação no Brasil é ruim, parece que a gente está jogando contra, né, fazer o melhor. Mas o que a gente está falando aqui e você está falando, a gente nós queremos uma educação de qualidade, não é educaçãozinha. Saúde de qualidade, com prevenção, intervenção correta, não é uma saúdezinha. Mas, em geral, quando a gente fala, ou parece que estão reclamando, nós estamos julgando contra, tendo uma posição elitista. Eu tenho, o povão não tem. O povão não é para ter. O povão é para ser escravo. É a escolinha, a saúdezinha, é para manter vivo e manter o escravo vivo. Não é bem isso. A gente está falando educação e saúde e qualidade. Vamos terminar o programa você falando o que é a qualidade. Boa coisa. Eu acho que essa questão de qualidade de educação, por exemplo, quando se fala em ensino de línguas, não tem que ter curso complementar, tem que ser dentro da escola mesmo, entendeu? De qualidade, tem que ter recursos, tem que ter material. Como eu falei, uma banda larga aí é uma maravilha. Hoje você tem curso de graça na BBC de Londres. A BBC tem mais de 60 anos de experiência em ensinar línguas. Eu acho que são mais de 50 cursos que tem de línguas na BBC, língua hindi, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano. Temos ainda, na parte de ciências, nós temos que, isso que eu estava falando, a educação tem que ter um lado prático, sim, claro. Muitos vão dizer, ele agora virou um positivista. Não. O lado prático é, sim, cuidar da saúde com a própria educação, cuidar da segurança, cuidar da alimentação, cuidar dos alimentos, cuidar, enfim, de termos uma outra educação pegando o que tem de melhor no mundo inteiro. Então, inclusive no Brasil e na nossa América Latina. Então, não somente ficar olhando lá para a Europa como referencial. Olha só, o programa terminou, vamos continuar semana que vem. Você está dizendo o seguinte, a educação com qualidade é sair do livro e entrar na cabeça, funcionar, ter autonomia. O livro em si é importante, não é tudo. O livro é o caminho. Exatamente. Não é o fim, e o caminho é pular a cerca. Vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você, com educação. Valeu?